Bom dia, boa tarde, boa noite para o horário que você estiver assistindo. Novo dia, nova meta, né? Bom, novamente, vamos voltar um pouco aqui e verificar o que que a gente tem feito, né? A gente já progrediu bastante. Esse aqui é o programa do Google Arcade, certo? Então a gente pegou esse primeiro curso aqui, que é o Fundamentos de Computação em Google Cloud, ou Google Cloud Computing Foundations, que é o famoso GCCF aí, né? Um curso muito conhecido aí na plataforma desde muito tempo, né? Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz nessa plataforma foi esse curso, e ele é muito bom, né, para você aprender principalmente aspectos de cloud, as pessoas que estão tendo primeiro contato ali, né, com cloud, e ele é muito bom também para você ter bastante contato com GCP. Se você for, por exemplo, né, se você for para essas outras trilhas aqui, muitas das vezes você já cai assim, no console, você já cai ali, no Cloud Shell sem ter uma explicação muito base, né, dos conceitos que você trabalha com o GCP. E esse curso aqui, ele vai desde ali, né, de fundamentos de cloud até passando pelas principais áreas. Então, quando você entra aqui, quando você clica aqui para começar, né? Vamos até abrir aqui de novo a nossa PEF. Ele é dividido em 4 cursos. Quais são esses cursos? Fundamentos de Cloud Computing. Então, ele vai falar para vocês de responsabilidade compartilhada, o que, que é a rede física, né, dos data centers do Google Cloud, né, qual que é qual que é a parte física, qual que é a parte lógica que está organizada lá no console, né, como é que funcionam os projetos, as pastas, os domínios, como funcionam as permissões, né, ele vai falar para vocês quem são identidades, né, quem são as pessoas que podem realizar ações dentro do Google Cloud, quais que são os tipos de ações. Bom, enfim, vocês têm uma série ali. Começam a falar também, né, sobre IaaS, PaaS e SaaS. É uma série bem. É um curso bem completo, assim, nessa parte de fundação mesmo, né? Então, quando você entra aqui, você tem uma série de vídeos, você tem quizzes, você tem. Eles falam sobre IaaS, né? Ele fala desde da parte de. Ele fala sobre a evolução da virtualização de data centers, né? É, fala sobre a parte de projetos, né? O que, que é o Cloud Shell, quais são as formas de se comunicar, de interagir ali com o Google Cloud. Então ele vai falar sobre linha de comando, né? O Cloud, a SDK mesmo do Cloud. Vai falar sobre as bibliotecas de clients das linguagens nativas, né? Que tem suporte do GCP. Vai falar sobre as APIs, as requisições de API, a interação que você tem na UI, né? No console. É, vai falar, nossa, bastante coisa, tá? Esse curso aqui, ele é bem legal. E quem começa por ele, por mais que tenha ali o desafio de fazer os laboratórios, você tem uma explicação muito contundente mesmo, né? Bem interessante ali sobre os principais aspectos de cloud, tá? Então, esse é o primeiro curso do GCCF, tá? E aí, o que que acontece? Quando você faz todos os cursos, ó, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó, que você vai ticando, né? Vai ticando, ticando. A gente tá aqui com a proposta de fazer os laboratórios, né? Então, eu quero ajudá-los, né, na ideia de, se vocês tiverem dificuldade de fazer os laboratórios, vocês têm esses vídeos para acompanhamento. Então, aqui eu não tenho ticado os vídeos, mas a ideia é você ticar realmente, né, todas as atividades. E aí você chega nessa última. Quando você tem todas as atividades ticadas, você chega nesse último documento e ele propõe que você faça um laboratório de desafio. A ideia é que os laboratórios, eles têm todos tutoriais, passo a passo, né? O laboratório de desafio é um laboratório que não tem passo a passo. Ele comenta aqui que com o que você aprendeu nesse curso, né? Ele fala qual que é o próximo curso, que é o de infraestrutura, né? A gente vai falar sobre isso. Mas ele fala que nesse curso de Fundamentals, né, você consegue aplicar os seus conhecimentos nesse curso de desafio, tá bom? Então, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês.
que é ali o que a gente está fazendo no canal. Então, qual é a ideia? Quando você volta na trilha, a gente terminou o primeiro curso, certo? Fizemos aqui, ó, tem o primeiro curso. E aí, esse aqui, o Implement Cloud Load Balancer no Compute Engine, esse aqui é o desafio. Então, quando você termina o primeiro curso, o desafio é esse daqui. Porque são 4 cursos, né? São 10 módulos divididos em 4 cursos. Tem 3 módulos aqui, 3 módulos aqui, 2 módulos aqui, 2 módulos aqui. E aí, os desafios fazem parte dos cursos. Então, por exemplo, esse primeiro desafio aqui, ele faz parte desse curso. O segundo desafio, parte do segundo curso, e assim por diante, né? O terceiro do terceiro e o quarto do quarto. Então, eles têm os conceitos, né? São conceitos aprendidos dentro do curso, tá? O que a gente fez aqui, né? Aqui a gente já fez os cinco cursos do primeiro, termina com Kubernetes, né? Então a gente fez os 2 cursos de Virtual Machine, o App Engine, o Cloud Run Functions, o Kubernetes. Então são os 5 cursos do primeiro curso, que é os primeiros os 5 labs do primeiro curso, né? Desculpa. E aí você tem também os labs do desafio. Não só o desafio em si, mas dos 3 primeiros labs e o lab do desafio. Então, tudo que você precisar, você tem aqui. E aí, o que acontece? Como às vezes aparece o nome em português, às vezes aparece o nome em inglês, o que eu tenho feito? Eu coloco o código também do curso, né, no título do vídeo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pesquisar sobre o curso, o laboratório de Kubernetes. Vem aqui, ó, GCP 100. Quando eu faço a pesquisa, aparece lá o vídeo sobre o laboratório de Kubernetes. Então, para você saber se tem, né, vídeo desse laboratório, né, dentro do canal já disponível, pesquisa pelo código. Se não, você pode até falar lá na comunidade, né, do Google Arcade, já, junto ali com o Soul Code Academy, né, que lá no Discord, se você precisar de algum vídeo, de algum laboratório antes, né, do que eu estou fazendo, você também pode pedir lá para mim, tá bom? Que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse aqui foi o primeiro, Load Balancer de rede, Load Balancer esse aqui eu publiquei hoje, na verdade, eu esqueci de publicar ontem, mas foi na série, o de aplicação, que é o segundo, né? O de aplicação internal e o desafio, tá? Então, vocês têm aí os quatro desafios, os 4 laboratórios e o desafio já, se vocês precisarem de alguma referência, né? Legal, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai para o segundo curso, efetivamente, que é o curso de infraestrutura. Vamos ver aqui quais são os laboratórios que tem nesse curso. Esse curso de infraestrutura, ele passa pelos principais recursos de cada modalidade, de cada tema que a gente estava conversando. Então, tem IaaS, PaaS e SaaS, e aí tem IaaS, PaaS e SaaS para diversas áreas, né? Por exemplo, dados, desenvolvimento, segurança, né? Rede, dados, né? Eu já falei de dados. Então, o que acontece? Aqui a gente vai entrar um pouco na parte fundamental de recursos que você precisa para determinadas coisas. Por exemplo, storage, dados não estruturados, certo? Dados não estruturados. Então, quando você precisa de dados não estruturados, você escolhe o storage. Então, ele vai falar sobre o que é dado estruturado, não estruturado, a diferença dos dois e a escolha. Por que você escolhe o storage? Então, a gente tem ali um lab de storage. Então, um lab, certo? Depois ele fala sobre bancos relacionais, e aí ele vai falar sobre o Cloud SQL e o Spanner. E aí a gente tem também, então, um lab de Cloud SQL, que é bem legal esse lab aqui, e aí fala sobre Spanner, mas a gente não tem lab de Spanner. Depois ele fala sobre... eu gosto de falar, né, semi-estruturado, né, NoSQL, né? Porque aqui não estruturado, para dentro
da literatura aqui do GCP, né, desse curso aqui, o não estruturado é objeto, né? Vamos pensar assim, dessa forma, né? Tipo, blob, bem Big Data mesmo, né? A ideia, né? O NoSQL, ele entra como tipo um semi-estruturado, né? No caso, né? Então, ele ainda tem um tipo de esquema, né? Vamos pensar assim, um esquema flexível, né? Mas ele entra para os lados. Então, não estruturado, storage, vamos pensar dessa forma, né? E aí, os estruturados, a gente tem relacionais e não relacionais, tá? Então, a gente está falando aqui do Firestore e do Bigtable. E a gente não tem laboratório dos dois, tá? Então, a gente passa aqui. E aí, a gente fala um pouco de API, a gente fala sobre, vocês vão ver aqui, sobre tipos de comunicações síncronas e assíncronas. Então, para síncronas, quando a gente vai trabalhar com API mesmo, existem dois tipos de produtos. E aí vocês vão ver a diferença dos dois, né? A pedir aqui, né? Nesse curso, ele fala um pouco para você carregar a estrutura legada, por exemplo, né? E o Cloud Endpoints, quando você tem alguma coisa meio que campo, né? Direto ali na cloud. E aí tem o PubSub, que é um serviço de mensageria que é para desacoplamento, né? De sistemas distribuídos, né? Então, orientado a eventos, né? Ele coleta, né, as mensagens, né, os payloads dos eventos em fileira, né, e um coletor, né, de mensagens e envia para o processador, desafogando aí, né, desafogando a demanda, né, tá? Então a gente tem um lab de PubSub que é o PubSub Quickstart com Python. Então temos 3 labs até agora, certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Temos o Cloud Storage, temos o Cloud SQL e temos também o PubSub. Então, 3 labs até agora, certo? E aí a gente fala um pouco sobre segurança, né? Autenticação IAM. Isso é bem legal, né? E aí a gente tem um lab de IAP. O que acontece, né? A ideia de Zero Trust aqui, né? Eles têm um tipo de conceito, né? Que é o Beyond Corp, né? Que você traz ali a autenticação para o lado da aplicação, né? Então você realmente consegue ali ter um tipo de um sistema de autenticação é, é, bem próximo ali da aplicação. Então, a gente vai entender o que é o IAP, certo? Então, temos 4 labs aqui. E aí a gente tem o Cloud IAM, né, bem clássico também. Temos 5 labs e fechou, né? Então, vamos voltar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, Cloud SQL, 5 storage. E aí começa. Então a gente vai falar sobre todos, né? O curso em si, ele fala sobre todos esses tipos de recursos, tá? E aí, novamente, né? Chegando lá no final, a gente tem demonstre ainda mais aí as suas capacidades. E aí a gente tem o desafio que quando a gente vem aqui na trilha, né? Vamos voltar lá para a trilha. Esse setup an app dev environment no Google Cloud, né? Você está aí um ambiente de desenvolvimento de app no Google Cloud, é esse. Me desculpem. É esse daqui, efetivamente, né? Setup em App Dev Environment no Google Cloud. Então é o que eu falei para vocês, né? O primeiro é esse e o segundo é esse aqui, tá bom? Bom, então, vamos. Eu gostei, eu quis fazer essa introdução aqui para vocês, porque a gente está entrando no novo curso e agora esses 5 próximos vídeos, né? Eles vão ser dos laboratórios do segundo curso, tá bom? Então vamos fazer logo, sem mais delongas aí, né? O primeiro curso, que é o de Storage. Então vamos entrar aqui no curso de Storage. Então a gente vai fazer um curso Quick Start, aparentemente de linha de comando. Vamos começar ele aqui.
e vamos abri-lo em uma nova aba anônima. Ó, é o GSP 074. Essa rotina inicial aqui que ele fala, né, de verificação, é importante que você consiga verificar que você, através de uma rápida visualização, que você está com o estudante correto, provisionado para você aí. Então, por exemplo, o estudante é o 0203F54, 0203F54, e estamos aqui também no projeto 006A07, 6A07 4F8. Então, estamos tudo correto, prontos para iniciar. Só verifique se não tem nenhum comando aqui que ele peça antes, né? Por exemplo, ó, setar a região, né? Então a gente já vem usando esse comando aqui já com uma certa consistência, né? A gente usa o gcloud config, o grupo config do gcloud, para setar, né, a ação, fazer a ação setar a região do compute como US Central 1. Uma coisa importante, né? Quando você. Existe até uma notificação, uma nota disso em um dos laboratórios. Quando você está setando tanto as valores nos metadados dos projetos ou alguma variável e tudo mais, o importante é que você, se você de repente matar a máquina, né, matar o Cloud Shell e voltar com outro, que você sete tudo de novo, tá? Porque senão você perde essas informações, tá bom? Então vamos lá. Para criar um bucket, vamos deixar aqui no português. Ele vai falar sobre essa parte. Então, assim, novamente, né? Qual que é a minha proposta aqui? Minha proposta é andar pelos laboratórios onde vocês têm dificuldades. Essa parte vocês podem pausar no vídeo se vocês quiserem ler, ou quando vocês estiverem no laboratório, vocês podem pausar o vídeo e ler com calma. Aqui ele está falando sobre regras de nomenclatura do buckets. E realmente tem uma série de regras que você precisa se atentar em relação à verificação. Então, quando você entra aqui, acho que é essa documentação, né? Que ele fala sobre verificação de bucket com nome de domínio. Tem um monte de regras ali que você precisa seguir ali para criar um nome de bucket. Tá? A gente vai usar o MB, pode usar o GS útil MB, né? O Make Bucket, ou o gcloud Storage Buckets Create também, por linha de comando. Para a didática do laboratório, o que acontece? O bucket ele tem que ter um nome único. Ele tem que ser globalmente único, né? Globalmente único. E o que isso significa? O ID do projeto também é globalmente único. Então, para facilitar, o que a gente faz geralmente aqui, tá? Inclusive o próprio laboratório, muitas vezes ele faz isso também, né? Você vem aqui, ó, e tira GS é a URI, né? É o caminho de Google Storage para as configurações aqui dentro do GCP. Então tem a URL que vai para o storage.googlesapi.com //, né? Daí você tem o caminho HTTPS e tal, você tem um caminho do storage para o objeto. Se ele tiver público, né, você coloca na API que ele vai abrir para você. E tem o GS, que é o caminho URI para configurações, né? Então, geralmente, quando você está fazendo alguma configuração, né, de algum recurso, ou colocando o caminho, né, criando um nome de bucket, ou colocando o nome do caminho do arquivo, né, do objeto, no comando, você coloca o RI, em formato URI, né? Então, o que a gente faz? A gente, geralmente, para você não bater muita cabeça, né, em ter que ficar, não pode começar com maiúscula, não pode ter underline, não pode não sei o que lá e tal. Você já coloca o nome do projeto, o ID do projeto, que eles têm praticamente os mesmos tipos de regra, né?
todos os IDs de projeto, eles atendem os requerimentos, né, de nomenclatura do bucket. Então você já coloca já o IDE de projeto sempre que você for criar um bucket, tá? Fica mais fácil dessa forma, tá? Nunca dá erro, né? Porque se o ID é único e o bucket precisa também de um nome, de um ID único, e aí você já usa ali o nome do ID do projeto aqui para facilitar, né? Então vamos lá. Cada bucket tem a sua classe default, que pode ser especificada quando você cria o bucket. Verdadeiro, né? Bacana. Tem 4 classes, vocês vão ver isso no curso, o que significa essa questão de classes do bucket. E aí, se vocês quiserem, comenta aí se vocês quiserem uma aulinha também de storage, dá para fazer uma aulinha legal ali. E agora, o que a gente vai fazer? Existe uma... Se vocês verem aqui, vamos entrar aqui, ó, nessa imagem. Essa aqui é a Ada Lovelace, acho que esse é o nome dela, né? E aí, para os conhecedores da história aí dessa grande mulher aí para a computação, ela foi, eu acho que, discípula do Babbage, que foi um dos pioneiros ali, né, em relação à computação, e eles fizeram, ele fez ali o primeiro protótipo do que poderia ser, do que poderia vir a ser, né, do que veio a ser o computador. A máquina mesmo, né, que era aquelas máquinas que tinham os cartões, né, e tudo mais, que realizava cálculos, né, e tudo mais, né, eu sou meio leigo na história, mas a ideia é mais ou menos essa. E aí, da Lovelace, o que ela fez, né? Ela pegou lá o trabalho, né, ela herdado lá do Babbage, e ela começou a criar tipos de algoritmos, né? Ela desenvolveu, ela avançou, né, no entendimento de criação de algoritmos para os cálculos. E aí, isso também meio que se tornou aí as origens ali da programação. Então, ela tem ela tem ali uma parte muito importante na história, né, da computação em relação a esse trabalho que ela herdou lá e ela continuou o legado lá do Babbage lá, né? Se vocês quiserem ver aí da Lovelace History, vocês podem dar uma pesquisadinha aí no Google, né? E aí vocês vão ver um pouco sobre isso, que eu comentei, até dar realmente uma aprofundada, eu andei bem por cima aqui, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer, né? Então a gente vai usar o G-Cloud Storage CP de copy. A gente agora, como a gente trouxe, a gente deu um cur e bateu, a gente tá com essa imagem aqui, né? Então ela é um objeto. Vocês concordam comigo? É um arquivo JPG. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai copiar esse arquivo que está aqui no local, então garantam que você esteja no diretório que está o arquivo, né? Senão você vai ter que colocar o caminho aqui. E aí eu quero fazer um copy para o storage, né, que a gente criou. Eu poderia usar também o GSUtil, tá? CP também, sem problemas nenhum. GSUtil, CP e da JPG, né? E aí aqui, então, ó, por isso que é fácil, ó, quando você coloca o nome do bucket, você tenha toda hora ele a referência ali para você copiar aqui, né? O storage, aqui em cima, é o campo de pesquisa rápido, né? Vocês podem ver que o que tem aqui? Tem o Compute Engine, BigQuery e a ML Storage. Então, para esses 4 tipos de recurso, você sempre pode clicar aqui em cima, tá? Que aí você já vai ali para o recurso. Ou você pesquisa ali do lado também, sem problemas nenhum, só que aqui já é o acesso rápido dele, né? Bom, aqui, se a gente for aqui em Buckets, deixa eu fechar essa parte aqui. E a gente já vai ter o nosso bucket aqui. E agora a gente viu que nosso arquivo foi copiado
do local ali do Cloud Shell, onde a gente tinha esse arquivo, para o nosso bucket. Tá? Então, se vocês abrirem aqui, né? E vocês forem nessa URL aqui autenticada, ó o que eu comentei com vocês, ó, storage.cloud.google.com. Vocês têm ali a imagem agora já aqui no bucket. O público URL é esse aqui, né? Storage.google APIs. Acho que, deixa eu ver se está público. Não está público, né? A gente não deixou. Mas já tem o autenticado aqui que dá para... Ó, tá vendo a diferença aqui, ó? GS útil URI, ó. É outro caminho, ó. Google Storage, né? GS, //. Aí tem o nome do bucket e o arquivo, tá? Então, essa parte aqui, sempre que você quiser fazer a conversão, né? Você pega só o caminho do bucket do arquivo e aí você coloca ou no URI ou no URL, a partir daqui, né? A partir dessa parte aqui, tá vendo? É esse caminho aqui, ó. Vocês podem ver que é a mesma coisa. É só o caminho que é diferente mesmo, né? Ó, ele tá aqui como no public, né? Se a gente permitisse a autenticação pública, a gente tem que colocar umas flags lá, que eu acho que a gente permite, né, que todos acessem, aí a gente poderia acessar pelo Google APIs, né? Beleza. Então vamos lá, né? Bom, agora o que ele pede, né, para a gente pegar e remover a imagem, tá? E aí a gente vai usar agora, a gente vai baixar, ó, se vocês verem, a gente não tem mais a imagem aqui no nosso bucket, né? A gente vai usar o "-r", que é o recursivo aqui, né? Então a gente vai fazer o CP do caminho inverso, do storage para o local, ó. Estamos colocando um ponto aqui, né? Então vamos lá. Colocar aqui, pegar o nome do arquivo, do bucket, e aí só substitua aqui, ó, your bucket name, tá? Só substitua ali. E aí, agora, a gente está trazendo e temos a imagem de novo para cá. Agora a gente vai copiar um bucket para uma pasta. Olha que legal, ó. A gente vai criar, quando a gente passa esse, ó, o storage GCP, estamos usando o storage GCP da mesma forma aqui, né? A gente vai pegar o caminho do arquivo e vai colocar numa outra pasta. E é legal aqui, né, que ele já vai pegar e já vai criar essa pasta já, né? Então ele vai pegar e colocar numa pasta. Então, ó, pega aqui de novo o nome o ID do projeto, coloca aqui e também aqui, né? Your bucket name, tá? Se vocês quiserem, acharem mais fácil colocar num bloco de texto e editar no bloco de texto antes de ir para o terminal, também não tem problema nenhum, tá? Olha que legal. Agora, quando a gente vier aqui no nosso bucket, vai ter uma pasta. Olha que legal. Ele já cria a pasta e coloca o arquivo dentro. Bacana, né? Show de bola. Então, o arquivo da imagem foi copiado para a nova pasta do seu bucket. Legal. Bom, fizemos a primeira tarefa. Eu acho que a segunda também fizemos, né? E agora a gente vai tornar ele publicamente acessível. É aqui que a gente vai fazer, ó. Olha que legal, ó. A gente pode listar, o LS é para listar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vamos até aqui no arquivo, que ele estava not public, né? Vamos deixar essa informação aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai listar o que tem, ele vai retornar a pasta, né? E o arquivo, né? Então, o arquivo e a pasta, certo? O que tinha no diretório lá. E aí, a gente vai usar esse ls-l aí para acessar alguns detalhes sobre o arquivo da imagem. Então, esse "-l", a gente tem, então, um detalhamento. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Para copiar do terminal é bem fácil, tá? É só você selecionar e soltar, que ele já copia, tá? Você não precisa dar Ctrl+C nem nada, tá? Então, vamos lá.
Esse é o único que você tem que ficar toda hora aqui mudando o nome, porque como você que cria, né? Então vamos lá. Agora a gente vai acessar as informações e ele está falando aqui, ó, ele coloca um objeto total. Então, deu só o tamanho do arquivo, né? Não deu tantas informações. Ah, deu algumas informações aqui, né? Aqui em cima, mas enfim. Agora você sabe o tamanho e a data de criação da imagem. Bom, é uma informação, né? Se você precisar disso, você tem pela linha de comando. Tornar esse objeto acessível publicamente. E aí, agora, a gente vai usar esse ACL, tá? Se eu não me engano, é de Access Control List, tá? Se eu não me engano. O CH, eu não sei o que é o CH. Vamos pegar isso aqui? Vamos pegar esse comando aqui. Vocês estão vendo que a gente está usando o GSUtil agora, né? Porque o GSUtil, como ele é específico, né? Ó, para vocês saberem sobre o comando, coloca o comando e põe referência, docs, alguma coisa nesse sentido, né? Temos aqui um resumo da IA do Google. Eu quero pegar, então, reference. Transição do GSUtil para o Cloud Storage. Bom, vamos ver o que tem aqui. GSUtil Reference. Ó, GSUtil to. Cadê aqui? APIs, Cloud Storage. Não está me ajudando. GSUtil ACL. Reference. Tem algumas vezes que eu tenho dificuldade de achar a documentação do comando, né? Principalmente quando é de GSUtil. Do Cloud Storage, às vezes a gente acha e é normal, né? Bom, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ótimo. O que é CH? Pronto. Ele já passa aqui para nós. CH é de change. Legal, né? Então a gente está alterando a lista de controle de acesso, né? Então, ó, GSUtil ACL CH. E aí aqui, ó, "-u" é de user, né? Eu vou indicar qual é o usuário que vai ter permissão para nessa lista, né? No caso, né? Na lista. E aí quando eu coloco esse aqui, ó, all users, R, o que eu estou indicando? Que todos os usuários, isso aqui é o padrão de falar que você vai tornar público, né? No caso, todos os usuários podem fazer o quê? Read, no caso, né? Então, todos os usuários podem ter acesso de leitura a esse arquivo. Então, é isso que a gente está fazendo, tá bom? Essa que é a ideia. A gente tá mudando aqui, usando ali o CH, né? GSUtil ACL, Access Control List, vamos mudar o usuário para todos os usuários com permissão para permissão de leitura. E aí a gente indica o caminho do arquivo, tá bom? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Legal, hein? Bacana demais, né? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui o projeto. E vamos rodar esse comando. E aí agora ele falou que ele deu um update no ACL aí desse arquivo, né? Se eu voltar aqui, ó, e entrar aqui no arquivo de novo, o que vai acontecer? Ele já mostra aqui para mim, ó, que lá em Public Access, que estava not public, né? Não público, agora aqui, ó, o acesso garantido aos principals, né? As identidades aí públicas, tá? Então, se eu entrar agora sem ser o URL autenticado, se eu entrar no público, eu vou ter acesso.
Antes a gente viu que a gente estava sem acesso ao público, né? Agora eu tenho acesso ao público. Legal, né? Então quer dizer agora que qualquer pessoa, é, qualquer usuário, se entrar nessa URL aqui, vai ter acesso à imagem, ao nosso objeto. Legal, né? Interessante, né? É isso que tá sendo feito aqui, tá? Essa aqui é a ideia. Tornar o objeto acessível publicamente, e a gente usou aí o GS útil pela primeira vez, pelo menos, né? Nesse laboratório. E agora eu acho que a gente fez ali todas as nossas ações. 100/100. Legal? E aqui, ó, talvez ele tenha até uma... Ah, ele fala aqui sobre a Ada Lovelace. Ó, que legal, ó. Se vocês quiserem depois, ou darem uma pausa no vídeo aí, ou quiserem depois dar uma olhada aí em relação à história, né? Teste o seu conhecimento. Responda as perguntas de múltipla escolha. O Access Control List, que é o ACL, é um mecanismo que você pode usar para definir quem tem acesso aos seus buckets e objetos. Verdadeiro, né? Legal, né? Agora, para remover essa permissão, use o comando gsútil aclch-d. Eu acho que aqui é de denied, né? Eu acho que de denied. Vamos até ver. Vamos entrar naquela... Vamos vir aqui. Vamos perguntar aqui do... Vamos fazer assim, ó. The users e the denied. Vamos ver o que ele fala. O user identifica que a entidade seguinte é um usuário identificado por um endereço. D é de delete, né? Não denied, é de delete. Significa deletar, remover a permissão da entidade especificada. Ah, que legal. A gente colocou uma entidade, né? Usuário ao users, e agora a gente está deletando o acesso, tá? Delete e remover a permissão da identidade, e não denied. Faz sentido, né? A gente está removendo o usuário da lista, né? No caso, né? Então, se a gente rodar esse comando aqui, que é delete, né? No caso aqui. Agora, a gente efetivamente vai retornar, né? O acesso para not public. Vamos dar um refresh aqui, né? Ele fala até para dar um refresh e voltamos para not public. Que legal, hein? Gostei desses comandos aqui. Vamos lá. Você consegue parar, né, o compartilhamento público de um objeto removendo a permissão da entrada, né, que foi, né, de all users. Legal? Bacana. Use o comando gcloud storage rm para excluir um objeto, nesse caso o arquivo da imagem do bucket. Agora você pode usar o rm local, mas você também pode usar o rm para remover o arquivo do bucket em si, né? Então, quando a gente vem aqui e coloca o comando dessa forma, vocês vão ver que agora, ó, removendo objeto, completado, e agora, se eu der um refresh aqui, o arquivo foi removido e só tem o da pasta. Legal? Show de bola, né? Esse laboratório é bem interessante, né? Bacana, a gente criou um bucket de armazenamento, organizou em pastas e subpastas e carregou os objetos dele. Também usou o Cloud Shell para tornar os objetos no seu bucket acessível publicamente e deletamos também, voltamos, né? Deletamos e também removemos ali o arquivo. Show de bola? Agora é só vir aqui, garantir, né, que está 100/100 e terminar o laboratório. Bom, vamos continuar nossa saga aí dos laboratórios do segundo curso, né, de infraestrutura, e até a próxima. Valeu!